Bom dia! Aqui é o Alex Biagi com mais uma ideia sobre produtividade e organização pessoal. E hoje a ideia que eu quero trocar com você é sobre até que ponto e o quanto você precisa de aplicar a fórmula, que você precisa de aplicar esses métodos do GTD para você conseguir ter resultado. A boa notícia é que se você aplicar pelo menos um pouquinho, se você só anotar e já processar isso, você já tem um resultado bacana. Apesar que a ideia do GTD não são muitas camadas, então é bem simples. O processo é você anotar, processar e organizar suas listas, e dentro dessas listas você faz uma revisão para você confiar no sistema. Então basicamente são 4 passos. Anota aí se você quiser. Primeiro passo, anotar. Eu sugiro o Keep. Eu vou falando quais são os passos e como eu faço. Então, pode ser outra ferramenta? Pode, mas as dicas que eu dou e a ferramenta que eu uso é essa. No futuro pode ser que eu possa mudar para outra? Posso. Eu procuro não ficar pegado em uma ferramenta ou outra ferramenta, porque senão às vezes você chega num lugar que essa ferramenta não está disponível, ou então essa ferramenta é descontinuada, como já aconteceu com várias coisas que eu acompanho nessa parte de TI aí. Muitas empresas descontinuam a ferramenta, e até ferramentas excelentes. O Google mesmo, há tempos atrás, deixou de dar continuidade em um aplicativo que eu usava e era muito bacana, chamava Minhas Trilhas. Então ele acabou descontinuando, porque acho que não fazia mais sentido para ele. Então a ideia é que a gente use esse sistema genérico, e as 4 camadas que eu vou te falar, ela serve para de qualquer forma, qualquer aplicativo, pode ser papel, pode ser eletrônico. Mas o meu objetivo é fazer com que você aprenda a organizar essas coisas nos meios eletrônicos. E também o papel. Então, se você aprende na parte eletrônica, o papel é a mesma coisa. Então, é só você usar o mesmo sistema que você usa no eletrônico para o papel, que vai funcionar. E mais para frente também você vai entender porque não adianta você organizar só um pedaço. Você tem que organizar tudo, porque o resultado é muito melhor. E só assim você vai conseguir ter a cabeça limpa como água. Então, a primeira coisa é anotar. Eu sugiro que você use o Keep, porque todo mundo tem celular hoje. Se você não tem o celular, sem problema, anota aí num papelzinho, até da forma que você achar. Esses dias mesmo eu fui com a minha esposa no médico, e aí eu tava lá e lembrei de 2 coisas. Eu acabei não pedindo pro cara, porque foi só 2 coisas que eu lembrei, mas eu ia pedir pro cara um papel e uma caneta, e anotar no papel e caneta, colocar no bolso, e depois ia processar aquilo. Então o primeiro passo é anotar. Não hesite em anotar. Tudo que vier na sua cabeça, anote, porque sua cabeça também tem que estar organizada. Depois você tem que ter uma rotina de processamento, e isso tem que ser feito pelo menos uma vez por dia. Finais de semana eu relaxo um pouco, eu não faço sábado e domingo, mas todo dia você tem que processar isso aí. Depois você tem que ter suas listas. Eu faço isso no Google Drive, então anotar no Google Keep, processar. Eu faço processamento no computador, que eu acho que para você gerar conteúdo, para você processar as coisas, o computador é muito forte para isso. No celular fica um pouco complicado de fazer isso. Se você quiser fazer, tudo bem, mas eu acho que a sua produtividade cai. Então meu conselho é que faça no computador, e esse computador tem que funcionar muito bem. Esse computador tem que ser uma ferramenta para você. Então, anotar, processar, manter as suas listas, onde você tem coisas de material de referência, você tem coisas que estão aguardando, você tem coisas como itens de ação, e depois você revisa. Você define uma data na sua agenda, e uma vez por semana. Eu faço isso uma vez por semana. Por exemplo, o meu acontece todas as quarta-feiras. Então, quarta-feira eu tenho lá na minha agenda marcado que eu preciso de revisar os meus sistemas, então, o meu sistema na realidade. E aí eu vou e reviso. Eu basicamente revisto a lista de aguardando, que são as coisas que eu passei para alguém e estou esperando algum retorno. Então basicamente são essas 4 etapas. Então o sistema é bem simples, mas um pouquinho que você aplica, um pouquinho que você já começa a aplicar. O primeiro passo é anotar, depois já ir processando um pouquinho, depois tendo um pouquinho de lista de material de referência, já te dá um resultado bom. Mas você só vai conseguir o resultado bacana mesmo, conseguir sentar no sofá e assistir um filme sem se preocupar, conseguir entrar numa sala de cinema, desligar o celular, botar em modo avião e ter certeza de que nada vai passar batido, e realmente ter controle sobre a situação quando você organizar tudo. E por que isso acontece? Eu vou te explicar o que aconteceu comigo. Recentemente eu fiz uma viagem. Se você me acompanha há mais tempo no canal, você já sabe. Quem está chegando agora e está assistindo só esse vídeo, vê uns vídeos anteriores aí que eu falo. Eu fiz uma viagem e aí nós passamos por várias cidades. Nessas viagens eu expliquei tudo, como que eu fiz a parte de organização, que eu anotei as coisas, como que eu processei. Tem até um vídeo que eu falo sobre mini sistema, como que funciona o mini sistema. E aí eu comprei algumas peças para o meu computador,
E aconteceu que logo no primeiro dia que eu cheguei, eu também fiz um vídeo explicando sobre isso, que você não pode mexer na sua principal ferramenta de trabalho, que no meu caso é o computador, eu não posso mexer nele assim, chegar logo depois que eu cheguei de viagem, por mais que eu estava na ansiedade de colocar aquelas peças para ver aquilo funcionando, eu não fiz isso, eu esperei, eu processei todas as coisas que eu tinha anotado, me organizei dentro das minhas listas, demorei acho que 2 ou 3 dias para entrar mais ou menos no ritmo de novo, para depois eu começar a mexer com o computador. É que sobrou um tempo, acho que no final do terceiro do quarto dia à tarde, que eu fui desmontar o computador e colocar peça nova. Mas aí o que acontece? Se eu organizar somente o celular, somente o e-mail ou alguma coisa assim, não vai resolver para mim. E o exemplo claro meu é esse computador, porque eu coloquei algumas peças dentro dele e eu não sei se você entende, mas eu fiz um vídeo também falando sobre isso e eu troquei o HD do meu computador por HD, na realidade não chama HD, chama SSD, é disco de estado sólido. Então eu coloquei esses discos de estado sólido que é muito mais rápido. E ele já tinha um disco desse de estado sólido, só que eu coloquei 2 para ser 2 vezes mais rápido. É mais ou menos assim, é como se você tivesse 2 lugares para colocar um determinado arquivo. E aí esse arquivo tem um espaço de 10. Se você colocar 5 em cada arquivo, a hora que você faz a leitura, essa leitura é 2 vezes mais rápida, porque ele pegou 5 de cada um. Então você duplica o canal. Como se você tivesse que carregar, um exemplo, 1 tonelada de produto, você dividisse isso em 2 caminhões e esses caminhões chegariam mais rápido no mesmo destino. Então basicamente é isso, eu queria melhorar o computador e deixar ele bem mais rápido, mas o que aconteceu é que eu coloquei essas peças e comecei a testar aquilo e não me deu muito resultado. E por incrível que pareça, só essa parte de eu não tomar essa decisão de fazer isso, de decidir se eu vou deixar esses 2 HD ou se eu não vou deixar esses 2 HD, a minha mesa está com algumas coisas lá em cima. Então tem algumas coisas desorganizadas por falta de uma decisão que eu tive que tomar no meu computador. Então ainda está lá, minha mesa ainda está com algumas peças lá, meio desorganizadas, assim, o computador está funcionando, eu estou processando, estou trabalhando, mas não está organizado, está desorganizado. Por quê? Eu dependo dessa decisão para organizar alguma coisa. Então, o David Allen fala, e é importante que seja feita a organização total. Então, por isso que é importante a gente usar um sistema genérico. Quando a gente usa o sistema genérico, lembra que eu falo que com o GTD você consegue organizar um armário, um computador, um e-mail, um celular, o que quer que seja. Então, você organiza tudo, aí sim você começa a passar, ter um sistema bem bacana e confiar muito nele, e é onde você consegue ter uma tranquilidade disso aí. E acontece, às vezes acontece de você ter alguns passos que você tem que decidir e você acaba não decidindo pelo fato de precisar de algumas outras coisas. Por exemplo, eu não sei, está dando uns erros no computador e eu não sei se aqueles erros é referente à ligação desses dois SSD. Eu não sei se esses 2 SSD estão trabalhando bem com o sistema operacional que eu uso lá. Então, eu acredito que seja isso, mas eu tenho que decidir ainda. E aí eu tenho que fazer alguns testes e tudo, e acaba que outras partes também acabam ficando um pouco bagunçado. Então a ideia é essa, comece a aplicar aos poucos, aplica um pouquinho de cada vez, mas o importante é que a gente organize tudo, porque se tiver uma ponta solta, se tiver um pedacinho sem organizar, a tendência é que o sistema não funcione, e você só vai conseguir isso aí com o tempo mesmo. Isso aí demora em torno de 1 ano e meio ou de 2 anos mais ou menos. É isso aí, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se você gostou, clique no gostei. Se você não gostou, clique no não gostei. Se você gostou mais ainda, se inscreva no canal, que eu estou postando um vídeo por dia com várias coisas bacanas aí que pode te ajudar. Se tem alguma dúvida, manda uma dúvida aí nas perguntas do YouTube, que aí eu vou ter o prazer de responder, posso responder também com a sua ideia, eu posso fazer um vídeo nos próximos vídeos pra frente aí. É isso aí, um abraço e nos vemos num próximo vídeo.